partindo das reflexões levantadas pelo Flávio Dino e pelo Ciro Gomes, eu diria uma frase: é histórica a crise. A dimensão da crise que nós vivemos hoje é histórica. Nós, quando passar as décadas, observaremos esse período como um período de uma década de crise internacional, que começou em 2007, 2008, com a crise de subprime nos Estados Unidos, que se expandiu para a Europa, uma crise em que a hipertrofia do sistema financeiro revelou a incapacidade do capitalismo de dar um salto civilizatório. Então, uma crise que ela é estrutural no capitalismo, que se arrastou pelo mundo inteiro, foi atingida em cheio por essa pandemia. Portanto, vai ser uma década caracterizada no futuro como uma década de crise estrutural do capitalismo. O que me chama a atenção, Adilson e companheiros, é que essa crise tem duas variáveis que se agregam a ela. Essa crise do sistema se agrega à quarta revolução técnico-científica, que produz uma reestruturação produtiva no capitalismo. A automação elevada à máxima potência produz uma outra forma de desenvolvimento econômico, de atividade econômica, que vai ter como efeito colateral milhões e milhões de descartáveis. Milhões e milhões de trabalhadores descartáveis se não houver uma alteração do padrão de desenvolvimento econômico. Se nós não enfrentarmos temas como a redução da jornada do trabalho, por exemplo, nós vamos produzir legiões de descartáveis no sistema capitalista. Portanto, no momento em que nós vivemos uma crise brutal da economia capitalista, que foi aprofundada com a pandemia do coronavírus, paralelamente se realiza uma reestruturação produtiva que vai ter grande impacto na reconfiguração do trabalho no mundo, reconfiguração do sentido do trabalho no mundo. E, ao mesmo tempo, o segundo vetor é uma alteração estratégica na geopolítica do planeta, que é a assunção da China ao papel central na economia e na política global. Essa intervenção da China, com o papel que assumiu, não é um acontecimento fortuito. É daqueles acontecimentos que se viu quando a Inglaterra passou a ter um papel central na economia capitalista, os Estados Unidos, só para falar da fase dos últimos 4, 5 séculos. Será o século XXI o século da China, que ocupará um papel capital na estrutura do sistema capitalista. E a China apresenta uma outra perspectiva, um outro horizonte. E, ao fazer isso, deflagra uma tensão muito forte. Muitos aqui devem ter ouvido falar, muitas vezes, das tais cadeias globais de valor, em que haveria uma divisão internacional do trabalho, uma especialização de economias nacionais. Ao Brasil, por exemplo, cabe o papel do agronegócio. Por que o Brasil não tem mais indústria? Por que a indústria de transformação no Brasil hoje tem o mesmo peso com relação ao PIB que tinha nos anos 40? Não é porque apenas as nossas elites são irresponsáveis e inconsequentes. Aliás, entre essas elites, a nossa experiência de governo popular não fez grande coisa para retomar a industrialização do Brasil. É por falta de vontade? Não. É por um lugar específico na divisão do trabalho internacional que localizar no Brasil. Por isso que o Brasil tem no agronegócio, tem muita tecnologia no agronegócio, muita inovação no agronegócio, porque é uma certa especialização nessa lógica de cadeias globais de valor. Só que depois do coronavírus, quando o mundo percebeu que não só o Brasil foi atrás da China atrás de respirador, os Estados Unidos foi atrás da China atrás de respirador, o mundo foi atrás da China atrás de respirador. E a China, diferentemente dos outros países, como lá tem um projeto nacional em curso, eles organizaram essa economia de modo que há autonomia daquele país. Então, estou levantando como exemplo esse fator para demonstrar que temas como cadeias globais de valor vão ser revistos, porque haverá uma profunda alteração na geopolítica do mundo em função da erupção da China como ator global central. Já é hoje o principal economia, se levar em conta o poder de paridade de compra, e por vários outros indicadores já tem um peso central. Portanto, nós vamos viver a experiência do Brasil e vamos pensar, CTB, alternativas para o futuro à luz de uma moldura em que há uma crise estrutural do capitalismo, das mais graves da história. Ao mesmo tempo, esse regime vive um processo de reestruturação produtiva profunda, o que vai ressignificar o sentido do trabalho, sem tirá-lo do centro da lógica da produção capitalista.
porque a essência da produção de valor está no trabalho, como a gente sabe, mas há uma reconfiguração dessa função, digamos assim, do trabalho na economia internacional e uma mudança de conjuntura internacional muito forte. A própria eleição do Bolsonaro no Brasil, o Ciro Gomes levantou essa leitura dele, uma série de variáveis internas que explicam o ambiente onde floresceu o bolsonarismo e Bolsonaro. Eu estou de acordo com grande parte das questões que ele levantou. Mas vamos combinar que a eleição do Bolsonaro não é apenas fruto do talento político de uma operação feita aqui. A eleição do Bolsonaro, camaradas, a meu ver, é uma operação feita de fora para dentro. A Lava Jato é uma operação construída de fora para dentro, com inteligência e mando dos Estados Unidos. Qual que é o efeito colateral de eleger um camarada tipo Bolsonaro para presidente do Brasil? Reanexou o Brasil à ordem dos Estados Unidos. O Brasil voltou para a órbita dos Estados Unidos. Há pouco tempo atrás, nós estávamos construindo o BRICS. Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul. Fizemos até um banco dos BRICS. Ali era uma estratégia de multipolarização, de construção de uma alternativa à União Europeia e aos Estados Unidos. Nessa construção dessa nova ordem que eu me refiro, como falei um pouco da China, ao deslocar o Brasil, eles enquadraram o hemisfério inteiro. Portanto, sem querer minimizar as movimentações da política brasileira, os erros do PT, os erros de outros partidos de esquerda, a Globo, sem querer minimizar nada, a meu ver, existe uma ação consciente da burguesia internacional. Eu sou daqueles que creem que tem imperialismo, tem burguesia internacional, tem interesse estratégico, tem geopolítica e tem manejo de variáveis para influenciar no quadro político. É disso que se trata, a meu ver. Por isso que eu fiz questão de levantar esses aspectos, porque são variáveis contra as quais nós vamos nos levantar, né? Nos insurgir, num balanço de forças internacional ainda desfavorável. Um balanço de forças internacionais ainda desfavorável, né? E chegamos, digamos assim, ao Brasil, e eu vou parar de falar derivando muita coisa, Adilson, mas chegamos ao Brasil com essa moldura internacional, chegamos no Brasil no momento. A fotografia, o retrato, eu tenho insistido nisso com os nossos companheiros aqui de São Paulo, é o retrato de maior ofensiva do capital contra o trabalho da história da República. Eu sempre digo, tirando a escravidão, que era abominável, da República para cá, formação dos círculos operários, sindicatos, CLT em 43, a luta sindical só cresceu. Os trabalhadores avançou na conquista de direitos até Coroa em 88. De 2016 para cá, 2015, 2016 para cá, terceirização, fim da CLT, fim do imposto sindical, criminalização do movimento sindical. Você vai vendo uma onda no capital para tentar destruir os sindicatos e precarizar as relações de trabalho. O risco, inclusive, é que isso se agudize a partir da crise econômica provocada pelo coronavírus. Porque não tem jeito. Quando tem crise, alguém paga a conta, certo? Qual que é a estratégia dos caras? Empurrar a conta sempre para o lombo do trabalhador. E eles não vão vacilar, vão seguir e vão tentar empurrar a conta para o lombo do trabalhador também a partir da crise do coronavírus. Aqui já é um primeiro elemento para a gente raciocinar. Temos que ter uma estratégia para impedir que a fatura venha para o trabalhador de novo, como tem acontecido, sobretudo do golpe, como foi bem caracterizado pelo Ciro, para cá, né? Então, o ambiente que a gente vive é esse ambiente de extrema ofensiva do trabalho. Vivemos. Opa, tem algum fantasma aí aparecendo? Vivemos, como o Flávio Dino colocou, uma conjuntura complexa, né? Ele falou de presidencialismo sem presidente. Eu fiquei lembrando, quem gosta de futebol, lembra daquele jogador. Quando o jogador já está mais maduro, começa a ir para treinar de chinelinho, não corre mais no campo, a turma fala que é um ex-jogador em atividade, né? A turma deve ter visto muitos desses por aí, faturando nos clubes menores um salário para atravessar as noitadas que vive. É como se o Bolsonaro fosse uma espécie de ex-presidente em atividade. É o que está acontecendo. Agora, eu acredito, Adilson, que para organizar a intervenção da CTB, nós deveríamos examinar todos os cenários e não descartar nenhum deles. Eu examinaria todos os cenários e não descartaria
Nenhum deles. Para um efeito comparativo, né? Um primeiro cenário, pode haver um fechamento do regime político no Brasil? Alguns falam, mas como? A ditadura não tem condição. É uma pergunta, pode haver um fechamento de regime? Eu considero um cenário pouco provável, mas eu não descartaria. O Bolsonaro atua recentemente para estruturar uma guarda pretoriana para blindar o seu governo de viés fascista. Se você conversar com governadores, publicamente talvez eles não admitam, mas nos estados, as ideias do bolsonarismo penetram. O que a gente viu no Ceará não é um acontecimento. Esse negócio aqui. Agora está aqui. Não é um acontecimento fortuito o que a gente viu no Ceará. Inclusive com estímulo por parte de agentes do governo federal. Então, eles tentam penetrar na base das tropas federais, das Forças Armadas. Eles tentam penetrar e criar uma base de influência da Polícia Federal. Eles têm uma tensão forte com a cúpula dos militares. A notícia que nós temos, por exemplo, é uma relação muito desgastada do bolsonarismo com o comando do Exército. Aliás, essa semana saiu uma notícia de que, pela primeira vez, depois de muito tempo, a abordagem nas redes sociais com relação às Forças Armadas foi mais negativa que positiva para as Forças Armadas. E o comando, a cúpula das Forças Armadas, percebe que essa politização, essa apropriação política que o Bolsonaro tenta fazer é ruim para as Forças Armadas. Mas eu não descartaria uma tentativa desesperada. A terceira lei de Newton, da física, fala que toda ação gera uma reação, no sentido contrário ao sentido do movimento realizado. Então, nos preparemos para Bolsonaro tentar reagir a esse isolamento que ele está vivendo. Ele é parte do movimento de auto-isolamento, mas ele pode querer reagir e pode manejar no sentido de fechamento de regime. Pode. É o mais provável? Eu diria que não. O segundo cenário é o Bolsonaro se recuperar. Politicamente, sair do isolamento, a economia ter algum suspiro. É muito pouco provável que isso aconteça. Eu, por exemplo, fui muito crítico de partidos de esquerda assinarem pedido de impeachment. Quero cumprimentar a CTB e as centrais por não terem assinado. Por quê? Impeachment não é bandeira. Impeachment é saída política, é solução. Impeachment é quando você tem as condições para finalizar o adversário. Você não pode ficar Se fosse uma briga, assim, mal comparando uma briga de rua, você não pode ficar pulando na frente do cara, eu vou te pegar. Ou você vai e pega a porra do cara, ou então, meu irmão, fica na sua, mané. Vai ficar, eu vou te pegar, isso não existe. Então, a atitude correta, nossa, a meu ver, é criar as condições para finalizar o cara. Porque enquanto a gente fica só na ameaça, o que acontece? Ele agiu para organizar a base. Hoje, Bolsonaro é capaz de ter uma base organizada no Câmara dos Deputados maior que a oposição. Acreditem, esse maluco, idiota, imbecil, incapaz, ele pode ter uma base organizada maior do que a oposição. Quando a gente testou uma votação na 936, deu 315 a 155. É a correlação de força da luta de classe na Câmara dos Deputados. Então, eu não descarto o impeachment. Considero que, quando passar a pandemia, temos que nos preparar para irmos aos milhões às ruas. Minha visão é igual a de vocês. Há condições subjetivas para irmos aos milhões às ruas. E a ação dos trabalhadores e do povo, aí sim, você pode mexer na conjuntura, mexer no quadro e de correlação de forças, inclusive no Congresso. Então, nós temos que ser preciso. A conversa que eu recebi da minha líder perpétua ontem é que o PT está pressionando a nossa bancada para pressionar o Rodrigo Maia, para o Rodrigo Maia abrir o processo de impeachment. Esses caras são malucos. Olha, eu sou autor de um pedido de CPI para investigar a delação premiada que o Moro fez contra o Bolsonaro. Porra, nós não conseguimos 171 assinaturas. Quem não consegue 171 assinaturas, como é que vai ter 342 para aprovar o impeachment? A gente pode viver o que o Trump fez nos Estados Unidos, porra. O Senado abriu o impeachment lá contra o Trump, a Câmara, o Senado enquadrou, o Trump ganhou, foi um fôlego. Nós não podemos dar narrativa para o Bolsonaro, vitimização para o Bolsonaro. Nós temos que denunciá-lo, o seu projeto, os seus objetivos, e não dar um discurso ou narrativa para ele aparecer como vítima. Como o Flávio falou, não adianta ter razão.
É evidente que esse cara é impossível o Brasil conviver com ele. Mas não adianta só ter razão. Nós temos que ter condições de viabilizar a nossa saída. Hoje, para concluir sobre cenários, eu diria que o cenário mais provável é uma espécie de sarneização do governo Bolsonaro. Sarneização. Aqui todo mundo lembra como é que foi o governo Sarney, né? O governo Sarney, que era a expressão de uma certa retomada da democracia, né? Colégio eleitoral, etc., Constituição, um pacto nacional. De repente, o Sarney foi lá e comprou mais um ano de mandato no Congresso Nacional, e ali foi um pouco o começo do fim. Um governo que perdeu completamente a autoridade política, não tinha nenhuma autoridade política, foi se desagregando, se esfacelando, se enfraquecendo, tanto que o ano de 1989, que é o último ano de mandato do Sarney, o ano de eleição presidencial, é o ano com o maior número de greves da história do Brasil. Não por acaso, porque a classe trabalhadora se levantou contra aquele estado de coisas do governo, destroçando completamente as condições econômicas e sociais do país. Então, a seguir, na batida que vai o Bolsonaro, qual a tendência? Uma sarneização do governo. Um governo cada dia mais fraco, em frangalhos, e nós temos o desafio de construir uma alternativa, não vou avançar sobre isso, que é o trabalho que vocês também estão fazendo, o debate que vocês estão fazendo. Porque é o seguinte, meu irmão, se a gente achar que chegamos no fundo do poço, é bom ficar esperto, porque pode ter uma turma que cave o buraco um pouquinho mais. Então, a gente tem que nos prepararmos para organizar uma saída política. Uma saída política que, a essa altura do campeonato, é uma política de reconstrução nacional. Virou lugar comum dizer que nós estamos numa guerra contra o coronavírus. Se é uma guerra, nós temos que nos prepararmos para uma reconstrução após o governo Bolsonaro. Porque a nossa indústria vai estar na lona completamente. Hoje é 8%, 9% a indústria de transformação com relação ao PIB, o risco ali está mais embaixo. O nosso parque científico de inovação, de pesquisa, vai estar na lona com relação à realidade de hoje, porque o governo faz um cerco contra a inovação e a pesquisa no Brasil. As relações de trabalho, nós precisamos cuidar do que restou ainda para preservar, porque, como eu disse, os caras vão tentar transferir para as costas dos trabalhadores o custo da crise. Então, nós vamos ter que... O que tem ainda de relação de trabalho, nós temos que blindar no máximo que a gente conseguir e trabalhar para impedir a destruição de políticas sociais, que isso também interessa aos trabalhadores, porque há um desmonte claro do governo, um desmonte claro de políticas sociais. Portanto, o nosso desafio é preparar o terreno para ter uma alternativa. Se for impeachment, se for o que eu estou chamando aqui de sarneização e a saída vir em 2022, nós temos que construir uma alternativa política e isso interessa aos trabalhadores. Isso não é alheio à vida dos trabalhadores, porque isso impacta diretamente na vida dos trabalhadores. Então, 2022, nós deveríamos, da CTB, mirar em 2022 como um certo momento de virada da nossa intervenção. Eu caminho para o final dizendo o seguinte: o DIAP, que é o Departamento Intersindical de Ação Parlamentar, ele faz a caracterização deles sobre a presença dos trabalhadores no Congresso Nacional, particularmente na Câmara dos Deputados. Aqui e ali você pode fazer uma correção ou outra, mas, como regra, eu considero que é uma abordagem correta do DIAP. O DIAP nos diz, em 2010, a bancada sindical dos trabalhadores tinha 83 participantes. Já era declínio. Em 2014, ela foi para 51, avançou no declínio. Em 2018, logo após as eleições, eles cravaram 33. Se nós voltássemos em 2006, 2002, 98, era capaz dos números do DIAP apontarem uma presença maior dos trabalhadores. Eu quero fazer, camaradas, uma relação direta entre a redução da presença dos trabalhadores no Congresso Nacional e a perda dos direitos. A relação é direta. Por isso que, quando a gente fala de construção de uma alternativa para o país, de reconstrução nacional, passa também pela ampliação da participação dos trabalhadores na política. E nós temos que, desde já, prepararmos nosso projeto político para 2022. Para quê? Para permitir a ampliação. Nós precisamos retomar um espaço no Congresso Nacional. Frente Ampla é uma visão sobre como enfrentar a crise brasileira.
para aprovar a renda básica emergencial, nós montamos uma frente ampla no Congresso Nacional contra Bolsonaro, que queria dar 200 contos para o povo, e agora quer dar 300 contos. Nós vamos ter que manter essa frente ampla para manter os R$ 600 até dezembro, que é uma batalha central para nós no próximo período. Para garantir distanciamento social e uma série de medidas a partir dela, foi uma frente ampla em torno da Organização Mundial da Saúde. Esses movimentos que o Ciro fez referência é frente ampla pela democracia. Então, frente ampla é uma atitude política. O que é o Fórum das Centrais Sindicais? Nós sabemos as diferenças que existem nas 6 e nas 11. Na Constituição da 936, eu tive a oportunidade de debater com as 6 e com as 11. A gente via as diferenças, mas ali era também uma certa frente ampla. Então, eu acredito que o papel do movimento sindical é ser a coluna vertebral dessa construção de frente ampla. E considero, que entre todos os movimentos, o movimento sindical é o que está mais avançado nessa construção. Porque tem esses fóruns das 6, fórum das 11, que são alavancas para a construção da luta popular. Quando mudar a pandemia, quando passar a pandemia, o que eu estou falando, eu tenho certeza que vai se materializar nas lutas dos trabalhadores. E creio que essa frente ampla, nós temos que botar o foco no emprego e nos direitos. Essa é uma bandeira. Assim como a democracia é algo que já, na minha opinião, está consolidado, houve um degelo, né, entre os polos da oposição ao Bolsonaro, PSDB e PT não sentavam para conversar. O PT ainda não quer conversar, mas já tem mais gente conversando. Tem um degelo e uma certa aproximação em defesa da democracia. Isso está aqui. Só que nós temos que entrar numa outra fase, que é empregos e direitos. Os direitos já tem que parar de falar só de democracia, tem que falar de democracia, mas tem que botar na pauta empregos e direitos, porque pós-pandemia os caras vão querer enfiar no lombo do trabalhador o custo da crise. Então, se a gente não se antecipar para isso e já ir preparando o terreno para resistir, creio, nós podemos perder mais direitos, podemos precarizar ainda mais as relações de trabalho. Então, acho que isso aqui é uma questão central. A frente ampla, fortalecer o trabalho intersindical e concluo dizendo que nós temos que avançar, eu topo ser parte disso, na construção da nossa bancada na Câmara dos Deputados e no Senado. Curioso que o Senado é um lugar mais conservador e tem dado mais alegrias, digamos assim, aos trabalhadores, no sentido que o Senado becou a 905, o Senado agora, na 936, mexeu em temas que ajudam os trabalhadores, na minha percepção. Então, o Senado, como um ambiente muito confuso, e no Senado tem um traço. Lá tem uma bancada ligada ao Sérgio Moro, muito grande. Quando o Moro sai do governo, essa bancada que saiu da base do governo, quando tendência, e nós podemos manejar com essa contradição Moro-Bolsonaro. Isso é muito importante para os nossos interesses, explorar essas contradições que existem no Senado. E na Câmara, juntamente com o Wilson, eu quero dar o meu testemunho, a CTB tem um deputado entre os seus quadros, o Wilson é um quadro extraordinário, falei do Wilson, do Heitor Schutt, que são 2 companheiros do PSB, enfim, e outros companheiros de vários partidos que atuam conosco. Nós temos que, talvez, Adilson, organizar melhor, organizar mais, né? Porque nós temos o Mota, que é do PL, o 90 está no PSC, tem uma turma espalhada que estão ligados aos sindicatos, nós temos que agrupar mais essa turma. Igual tem aquela FPA, frente da bancada ruralista, eu sinto falta de a gente ter uma articulação como essa. Esses malandros da bancada ruralista, toda semana os caras fazem uma atividade deles. Isso vai criando laços de solidariedade, de vínculo. Nós temos que organizar a nossa bancada de modo orgânico. Eu diria que essa é uma tarefa que tem que estar no nosso horizonte. Além de crescer a presença política no futuro, hoje, agrupar mais. Porque, veja, eu estou em uma bancada que tem 9 cabeças. Essas 9 cabeças, a gente já toca o terror. Pense, se a gente organizar 90 cabeças organizadas na Câmara, a gente não deixa acontecer nada, mas a gente tem que se organizar mais. Então, talvez o Wilson pudesse puxar, a gente podia ajudar e outros deputados para que a nossa bancada tenha uma intervenção mais orgânica, digamos assim, lá no Congresso Nacional. Agradeço a oportunidade, não vou falar porque já falamos, já escrevi sobre a medida provisória 936, não era a nossa proposta. A nossa proposta não é esse tipo de medida que reduz o papel dos sindicatos, que reduz a renda do trabalhador. Nossa linha era o quê? Nossa proposta, eu escrevi.
Trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos têm que ter salário em renda integral. Se vai suspender o contrato, se vai reduzir jornada, renda integral, 3 salários mínimos, perdemos. 315 a 155. Nossa linha é sindicato participar de todas as negociações, porque está escrito aqui, ó, na Constituição, o artigo 7º. É só ler o artigo 7º, está escrito. Tem que ter acordo com a convenção coletiva. Vai lá o Supremo e toma a decisão que vocês viram. Então, não é simples a forma de operar na política, mas eu considero, num tom de ironia, de brincadeira, assim, de bom humor, que nós não podemos perder o nosso bom humor, nossa confiança, nossa esperança. Eu até escrevi um textinho dizendo: quando 1-0 é goleada, porque a gente enfrentou a 936 jogando no campo do adversário, o juiz era deles, expulsou logo 3 nossos nos primeiros 15 minutos de jogo, torcida única, e a gente conseguiu emplacar uma coisa ou outra. Chama atenção para um item, Adilson: a ultratividade. A ultratividade, o Bolsonaro pode roer a corda, ele pode roer a corda, mas o acordo que a gente fez, que envolveu o Wellington Roberto do PL, Arthur Lira, Rogério Marinho, Bruno Bianco, é que o texto de ultratividade seria sancionado. Paulinho da Força, sancionado. Então, se ele vetar outras coisas, eu não posso me insurgir. Mas isso é um acordo político e podemos até derrubar. Quem falou de ultratividade pela primeira vez não foi CUT, não foi CGT, não foi Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Um sábado à noite, uma reunião que eu participei com a executiva, apareceu isso na pauta. Aí o Guiomar encheu meu saco, o Adilson encheu meu saco, o Nivaldo, o Augusto, a turma toda ficou enchendo o saco desse assunto. Nós conseguimos emplacar um tema para quê? Para manter o debate de uma conquista que nós tínhamos histórica que o TST nos tirou. Veja que essa ofensiva também é do judiciário contra nós. Então, a outra atividade, ainda que seja durante a calamidade, vale demais. O cara que está saindo de desemprego tem uma ajuda, parece pouco, 600 pratas, mas vale demais. O cara que não tem direito ao seguro-desemprego tem uma ajuda, é tudo coisa que a gente conseguiu emplacar ali. E eu concluo disso dizendo o seguinte, que no ambiente de defensiva histórica, estratégica e tática, eu celebro cada vitória. Porque cada vitória ajuda a elevar a moral da nossa tropa. É como se fosse assim, os caras entraram na nossa cidade e nos expulsaram da cidade. Nós estamos nos aproximando de novo. Atravessamos a ponte, ocupamos um pequeno bairro. Nós temos que valorizar. E nós temos que, a partir daí, ir seduzindo o povo da cidade, estimulando a resistência, nos armando para poder dar o troco neles e derrotá-los. Nós estamos do lado certo da história. Nós estamos do lado certo da verdade. Nós estamos do lado do trabalho, e é o trabalho que vai ajudar a transformar a realidade do Brasil e do mundo. Por isso, celebrar cada conquista, apostar, dobrar a aposta na luta dos trabalhadores, dobrar a aposta na CTB, no trabalho intersindical, na mobilização de rua, na hora certa, com bandeiras amplas, capazes de seduzir e sensibilizar o povo do nosso país. Então, Adilson, é o que eu queria dizer para vocês, dizer que estou muito feliz de poder participar e agradecer. Agradecer muito, muito mesmo, todo o suporte que a direção nacional da CTB tem dado ao trabalho que os deputados ligados à classe operária procuram fazer no Congresso Nacional. Muito obrigado.